Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz algumas brevíssimas considerações sobre o último romance de José Eduardo Aglalusa, mestre dos batuques. Aglalusa, que é um escritor nascido na Angola, na cidade de Huambo, e é um escritor nascido em 1960, 15 anos antes, portanto, da independência de Angola do Portugal, né, que é um país que colonizou a Angola. Aglalusa é um escritor já bastante renomado, ele tem uma coluna no jornal O Globo, já publicou vários livros, inclusive livro em coautoria com o escritor moçambicano Mia Couto, que é, aliás, quem assina a orelha do livro. Né? Mestre dos Batuques é um romance bem interessante. O Aglalusa gosta muito de discorrer sobre eventos históricos e misturar história e ficção, e é o que ele faz nesse último romance. O romance ele se apoia em um acontecimento da história da Angola, que é a revolta do Bailundo ou a revolta de libertação nacional da Angola, que foi um conflito armado entre os reinos dos povos ovimbundos e principalmente o reino Bailundo contra o Império Português. Esse movimento, essa revolta armada, ela se deu entre os anos de 1890 e 1904, mas o romance ele vai focar na fase final e mais intensa da revolta, que é a partir do ano de 1902. Veja que essa revolta ela é a maior revolta contra Portugal que ocorreu naquele país até então. O conflito ele é pano de fundo para uma história de amor, uma história ficcional. Trata-se do envolvimento entre Jean Pinto e Lucrécia Van Dunen. Ele é um militar angolano branco, descendente dos boeres, que colonizaram a África do Sul e se espalharam posteriormente pelos países vizinhos. Ela é uma negra nascida em Luanda, filha de uma família da elite da cidade, uma família que enriqueceu com fazendas de café no Brasil. O Jean, no início do romance, que é o ano de 1902, ele morava em Portugal, né, onde ele estava desde a adolescência. Ele foi mandado para lá pelo pai para que ele estudasse. E, enquanto militar, ele é convocado a retornar para Angola. Está havendo naquele momento na Angola, e isso é um elemento fantasioso do romance, um enorme mistério. Verdadeiros grupos de militares portugueses estão sendo mortos sem que nenhum ato de violência aparentemente seja empregado. Eles simplesmente aparecem todos mortos sem que tenham marca de tiro, de enforcamento, de nenhum tipo de violência. E era necessário então que alguém que entendesse a língua local, os costumes locais, ou seja, alguém de lá, era necessário que o exército tivesse alguém de lá para que conseguisse transitar entre os bailundos e então tentasse descobrir esse grande mistério, o que estaria havendo. Ele então convocado para retornar, no navio para Luanda, que parte de Lisboa, ele revê a Lucrécia, uma jovem muito bonita que ele havia visto em Lisboa e que ele reencontrava no navio. Ela vinha de uma viagem ao Brasil, ela vinha resolver negócios da família no Brasil, tinha feito uma espécie de escala em Lisboa, onde ela pegou um navio para Luanda, no qual ele também estava. Então aí eles vão estreitar o relacionamento e esse relacionamento vai perpassar aí toda a narrativa. É um romance bastante interessante, como eu disse. Ele é narrado por um descendente de Jean e Lucrécia, não vou dizer quem, nem o grau de parentesco para não dar nenhum spoiler, mas esse descendente do casal recorre a dados e fontes históricas para contar a história da revolta e a história ficcional, a suposta história dos seus pais, que sabemos que é uma história ficcional de Jean e Lucrécia.
A gente tem, portanto, uma voz contemporânea a nós, leitores, né, uma vez que essa narrativa teria sido escrita há não muitos anos, a recontar os fatos do passado. Veja que é muito interessante porque essa voz do presente, ela acompanhou toda a história da Angola desde aquele momento, desde o momento da revolta, acompanhou então o processo de independência de Angola de Portugal, as mazelas deixadas pelo longo processo colonizador, e ela traz então essa história a partir de um olhar do presente. Muito interessante notar que esse conflito histórico foi vencido pelos portugueses, que subjugaram os bailundos, mas no romance do Aglalusa, as raízes do povo, desse povo subjugado, elas perseveram de maneira ancestral, quase mítica. E isso surge representado por um batalhão nativo de batucadores, cuja prática, né, os ritmos, as batidas extremamente vigorosas, poderosas, seriam capazes de provocar alucinações dos oponentes e levá-los ao suicídio e à loucura. Veja que eu não quero dar spoiler, mas não tem como falar do romance sem falar disso, né? Então é por aí que caminha esse grande mistério que o Jean vai tentar resolver em Angola e que vai aí provocar o seu relacionamento e a existência do narrador para contar a história nos dias atuais. Essa arma poderosa, o batuque, e é claro, fantasiosa, inventiva, ficcional dos guerreiros bailundos, ela se faz presente enquanto marca de uma cultura, de uma tradição que se faz viva nos dias de hoje por meio da ficção do escritor angolano. Veja que a corte de Bailundo, ela foi foi subjugada pelos portugueses em 1904, porém, posteriormente ela foi restabelecida e hoje você tem em meio àquele povo um rei Bailundo, até vou mostrar a foto aí para vocês, um rei Bailundo que inclusive participa da administração da Angola. É um romance muito interessante, um romance que traz aí uma temática bastante atual, não só por esse diálogo que estabelece entre literatura e história, mas também por falar sobre questões relativas à colonização e as mazelas, os problemas, as questões culturais que ela provocou e cujas consequências nós vivemos nos dias de hoje. É isso aí, um romance interessante, recomendo. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. Até o nosso próximo encontro.